Ressignificando Lu, viver a vida na sua plenitude. Hoje nós estamos com uma nova edição do Ressignificando Lu, viver a vida na sua plenitude. E nós temos uma convidada super especial, que é a Denise Cato. É a pessoa mais angelical e suave que eu conheço. Ela é, assim, a personificação da paz. Vocês vão adorá-la. Agora, antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem é a Denise. A Denise estudou psicologia na PUC São Paulo e ela trabalha como intérprete de conferências há 26 anos. Além disso, ela é instrutora de Mindfulness, credenciada pela Breathworks do Reino Unido e pelo Respira a Vida na Espanha. Denise, que prazer ter você aqui conosco hoje. Lúcia, o prazer é meu, que alegria enorme estar aqui, uma grande honra, um presente para mim estar nesse encontro com você. Muito obrigada. Ai, Denise, olha, você realmente era uma das primeiras na minha lista para ser entrevistada, porque eu te admiro muito, pessoalmente e também profissionalmente. Mas hoje a Denise vai falar conosco sobre uma prática que se chama Mindfulness. Denise, conta pra gente como é que foi a sua trajetória desde que você começou a sua carreira de intérprete, depois em 2006, quando você começou com a meditação e deu essa guinada na sua vida. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, Lu, na verdade, eu tenho a formação, em psicologia, mas nunca trabalhei com isso. Então, praticamente a vida inteira, a minha carreira foi de intérprete de conferência, e foi assim que eu te conheci, para grande alegria minha. E em 2006, isso mesmo, em 2006 eu tive o meu primeiro encontro com o meu professor, o mestre Zen Thich Nhat Hanh. Aquilo foi um momento assim muito significativo da minha vida, mas eu nunca imaginei isso como algo que eu pudesse incorporar na minha vida como uma atividade profissional. E eu continuei trabalhando como intérprete durante todo esse tempo, uma carreira que, sem dúvida, me trouxe muitas alegrias, continua trazendo. E eu acho que o que me chamou muito a atenção naquele momento para escolher essa carreira de intérprete foi justamente essa motivação de ajudar as pessoas a se comunicarem. Eu venho de uma família de imigrantes japoneses e naquela época eu era criança, minha avó falava japonês, eu não entendia nada porque nunca consegui falar japonês. E eu acho que de alguma maneira isso foi plantando aquela semente de ajudar as pessoas talvez a terem uma comunicação, elas poderem conviver juntas apesar de falarem línguas diferentes. E isso que foi me lançando nessa trajetória. Só que depois que eu tive esse contato com essa parte mais espiritual, que na verdade é algo que já existia desde criança, eu comecei a perceber muito essa questão da compreensão, da gente poder compreender como que a gente se comunica com nós mesmos para podermos ter uma compreensão e uma comunicação melhor com o outro. E eu acho que foi daí que, quando surgiu todo esse universo novo dos cursos de Mindfulness, das formações de Mindfulness, acho que isso começou a abrir uma porta para eu poder colocar tudo isso junto. Aquele meu anseio, aquela minha aspiração de algo um pouco mais ligado à espiritualidade, mas com uma aplicação prática no mundo de hoje. Eu acho que esse conceito de Mindfulness no Ocidente trouxe muito essa possibilidade da gente poder ter essa vida com mais presença, com mais atenção plena no nosso dia a dia.
Nossa, Denise, que maravilha! Você conseguir unir essas duas pontas foi uma coisa assim fantástica. E você já começou a falar do mindfulness, e eu vou aproveitar o seu gancho e vou pedir para você esclarecer o que é esse termo mindfulness, que está tão na moda, mas muitas pessoas não sabem exatamente, né, o que ele significa. Então, eu queria aproveitar e perguntar para você, além desse conceito, você acha que esta tradução, né, atenção plena no português, retrata fielmente esse conceito? E depois vocês podem expandir e falar se o mindfulness é algo que a gente pode praticar sozinho, a gente precisa de um guia, se a gente precisa de um horário, um local específico para praticá-la. Como é que acontece isso na vida prática? Mindfulness, na verdade, exatamente, você mencionou, Lu, a questão da tradução. Muita gente acha que mindfulness, essa palavra em inglês, é um termo original. E ela, na verdade, já é uma tradução do termo original, que é o idioma Pali, que era o idioma que se falava na Índia 2.500 anos atrás, na época do Buda. E quando essa palavra foi transformada em mindfulness, em inglês, e depois em atenção plena, ou plena consciência em português, um pouco foi se perdendo. É verdade que mindfulness em português significa a atenção plena, que seria essa qualidade de nós podermos estar presentes naquele momento, no momento agora. Isso seria a atenção plena, esse estado de presença. Mas uma outra característica que às vezes não aparece nessa tradução de atenção plena é que mindfulness significa também lembrança. Seria a lembrança de você voltar para esse momento presente, né? Porque não basta você estar no momento presente, mas a prática consiste em nós nos lembrarmos de voltar, porque em geral a mente humana nos leva para todas as outras experiências, não necessariamente no presente. Então, mindfulness é essa capacidade, essa qualidade de poder lembrar de voltar para o momento presente e também de lembrar da nossa inspiração, da nossa motivação de cultivar essa presença no momento, que geralmente acontece por exemplo, por âncoras como a respiração, sentir como está a respiração nesse momento, ou as sensações do nosso corpo, ou alguma coisa que esteja acontecendo no ambiente ao nosso redor, como sons, qualquer coisa que nos ancore nesse momento, porque em geral a gente sempre está ou no passado ou no futuro, uma porcentagem bem menor está no presente, e é isso que a gente pratica. E em relação à sua pergunta, né, de será que a gente pode fazer sozinho, tem que ter alguém guiando, isso é algo que a gente pode sim fazer sozinho, mas é claro que quando a gente não está familiarizado com as práticas, seria muito bom ter alguém que nos ajude nesse processo. E em termos de horário, local, se a gente falar em termos da meditação formal, ajuda muito mesmo. A gente tem um local mais tranquilo, um horário em que a gente perceba que é mais propício, em que a mente tende a ficar um pouco mais quietinha. Essas coisas ajudam muito. Mas lembrar também que, na verdade, mindfulness ou atenção plena é algo que é como se fosse assim uma semente que todo ser humano já nasce tendo essa semente. Às vezes a gente tem essa ideia de que a gente tem que desenvolver, tem que colocar para dentro da gente essa qualidade de presença, e não. Todo ser humano já vem para essa vida com essa possibilidade. O que a gente faz pela prática da meditação é cultivar para que essa presença, essa semente se fortaleça. E na verdade existem duas maneiras de fazer isso. Nós podemos fazer isso tanto com a prática formal, ou seja, sentando para meditar alguns minutos por dia, ou fazendo um escaneamento corporal na posição deitada, várias práticas formais. Mas é importante dizer também que igualmente significativa é a prática informal, e que talvez seja algo interessante assim para quem está nos ouvindo. Perceber que toda vez que nós fazemos alguma coisa, qualquer coisa, no dia a dia com presença, então nesse momento nós estamos cultivando
essa qualidade de atenção plena. Vou dar um exemplo. Quando a gente está lavando a louça, que é uma coisa tão corriqueira, e a gente geralmente está lavando a louça pensando em um monte de coisas, ou que a gente já fez, ou que a gente vai fazer na sequência. Mas se a gente puder aproveitar esse momento de lavar a louça, estando ali presente, sentindo a água, sentindo o contato com o sabão, a possibilidade de deixar aquela louça limpinha, né? Toda aquela experiência sensorial de estar no momento, isso também pode ser visto como uma prática de mindfulness, como uma prática meditativa. Nossa, mas que legal, Dê. Puxa, que dica maravilhosa. Realmente, às vezes a gente tem essa dificuldade de manter o foco, né? Porque as distrações são tantas, né? A gente está aqui, mas não está presente. E eu achei super legal você ter dito isso e também o fato de que a gente já tem essa potencialidade, já tem essa sementinha, né? Dentro de nós. Nós só temos que cultivá-la, verdade? E saber como fazer isso. E é por isso que pessoas como você são guias espirituais, né? E nos ajudam a desenvolver essa habilidade. Agora, Dê, só para esclarecer um pouquinho, quando você fala mindfulness e meditação, estamos falando da mesma coisa ou não? Dá uma dica aí para gente. Lu, obrigada por fazer essa pergunta, ela é super importante. É uma confusão mesmo hoje em dia, né? Porque a gente fala, eu vou fazer um curso de mindfulness, ou eu quero aprender mais sobre mindfulness, e aí automaticamente as pessoas pensam em meditação e tudo fica meio confuso mesmo. Na verdade, mindfulness não é igual à meditação, não são sinônimos. Na verdade, mindfulness, ele é um estado, uma qualidade, uma semente, como nós falamos, e a meditação é o instrumento que a gente usa para acessar esse estado ou para fortalecer esse estado. Então são coisas veículo, diferentes. Exato, perfeitamente. É o veículo para acessar esse estado. Às vezes fica muito confuso porque tem gente que fala assim: eu sei que você medita, que tipo de meditação você faz? Aí a pessoa pode responder: eu faço meditação mindfulness. Bom, aí fica confuso, né? Porque se são coisas diferentes, como que podem estar juntas? Podem ser sinônimas. Exato. Porque existem vários tipos de meditação. Por exemplo, meditação com mantras, em que você tem aquele mantra, você fica repetindo e vai se concentrando naquela frase, naquele mantra. Pode ter, por exemplo, uma meditação com visualização, imagens. Então você fica ali sentado com aquela visualização de uma determinada cena ou uma imagem e você se concentra, você se ancora naquilo. E existem vários outros tipos, nenhuma melhor, nenhuma pior, todas talvez categorias diferentes. E o que então define, o que faz com que uma meditação seja do tipo mindfulness? Seria qualquer meditação que tem como âncora ou como foco alguma coisa que esteja acontecendo realmente no momento em que você está meditando. Por isso que é tão comum nós usarmos nessas meditações uma meditação, por exemplo, focada na respiração. Porque a respiração ela é algo real que está acontecendo de fato nesse momento dentro de você. Você não está imaginando uma respiração, você está praticando com a respiração como ela é. Mesma coisa, um escaneamento corporal. Você está praticando com as sensações que estão acontecendo exatamente naquele momento no seu corpo. Por exemplo, eu perceber que os meus ombros estão um pouco tensos nesse momento. E aí eu ter a possibilidade de respirar e começar a relaxar. Ou eu perceber que a minha respiração está fluindo bem nesse momento. Puxa, que agradável eu perceber a minha respiração dessa forma nesse momento. Ou uma outra prática muito legal também, que fica uma dica aqui para quem quiser, em momentos informais, no seu dia a dia, por exemplo, para um minutinho, fecha um pouco os olhos e escuta os sons. Não colocando uma música, nada disso, a trilha sonora natural do seu som dia. Ambiente. Isso, som ambiente. Então, se está passando um helicóptero, ou se alguém mexeu e fez um barulho na cozinha, ou, sei lá, se você esbarrou em alguma coisa e fez um barulho, nota esses sons como sons.
não interpretando o que eles são, ou alguma história, é mesmo, esse helicóptero deve estar aí, porque eu sei que hoje vai ter um show aqui do lado, deve ser o artista. Não, não é isso. É um som que está ali. Escuta o contato no ouvido. Como é esse som? Né? Então, não é algo que eu estou fabricando, é algo que está acontecendo naquele momento. Então, o que caracteriza a meditação do estilo Mindfulness é você poder praticar com qualquer coisa que esteja acontecendo nesse exato momento na sua vida. É um foco no aqui e agora, né? Que é exatamente o que a gente está tentando fazer com esse podcast, é trazer as pessoas para esse momento presente, né? E curtir tudo aquilo que ele pode nos oferecer. É isso, Dê. Agora, deixa eu te perguntar, eu vejo que você, na sua prática, você usa umas palavras muito bonitas e profundas, que hoje em dia elas estão meio em desuso na nossa sociedade. Então, você fala na bondade amorosa, na gentileza para com os outros e também com si próprio. Como é que nós podemos cultivar esses valores, Denise? É verdade, Lu. Eu acho que esses termos, eles às vezes até acabam tendo uma conotação, às vezes até um pouco piegas, né? Uma coisa assim, meio em desuso. Mas lembrando que isso tem um poder, na verdade, muito forte. A gente poder cultivar essas qualidades de bondade amorosa, de gentileza para nós e para os outros, na verdade, é até um antídoto muito poderoso contra ansiedade, contra medo, raiva. E isso tem comprovações mesmo, isso é verdade, não é uma teoria, não é aqui a gente querendo inventar alguma coisa, realmente tem uma aplicação muito profunda e muito prática. E como que isso acontece? Pode acontecer de várias maneiras e numa proposta meditativa também, com várias práticas diferentes, né? Tem aí um leque de variações, mas eu vou dar um exemplo. A gente meditar falando mentalmente algumas frases. Por exemplo, existem várias frases, né? Vou dar aqui exemplos. Que eu seja feliz, que eu fique bem, que eu me sinta seguro, que eu fique em paz. E eu vou repetindo essas frases para mim. Depois eu posso também fazer essa prática, o que é mais bonito ainda, né? Para outras pessoas. Mas enfim, vamos nesse momento só para dar um exemplo que eu estivesse fazendo essa prática para mim. E por que é importante fazer para mim? Porque em geral é muito mais comum a gente cultivar esses sentimentos de gentileza, de bondade amorosa para as outras pessoas. É muito difícil a gente fazer isso para nós mesmos, mas isso é ultra importante. Porque é só estando fortalecido, nós estando fortalecidos por dentro, que nós teremos mais possibilidade de expressarmos essa bondade amorosa de uma maneira genuína para os outros. Então, a gente fala essas frases, a gente mentaliza isso e à medida que a gente vai praticando, a gente consegue cultivar e começar a sentir mesmo essa bondade amorosa, essa gentileza dentro do nosso coração. Mas o mais importante é que essa prática ela é tão poderosa que ainda que eu não sinta isso, que eu não tenha uma sensação corporal, por exemplo, do meu coração quentinho, ou de uma expansão do meu coração, que é uma delícia quando a gente sente, mas mesmo que eu não sinta isso naquele momento, alguma coisa está acontecendo. O pensamento, ele é poderoso, o que a gente pensa é uma ação. Pensamento é ação. Ação. Que conceito maravilhoso. O pensamento é uma ação. Então, o que eu penso tem sim um impacto, um eco, uma ressonância muito forte no que acontece no meu corpo. É aquele exemplo clássico. Se eu falar para você agora, pensa num limão. Na hora que você começa a pensar, pensa num limão na sua boca nesse momento. Automaticamente, você vai começar a salivar. Mas não tem nenhum limão na sua boca nesse momento. Então, eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que me colocou em contato com o meu professor, né, o Thich Nhat Hanh. Quando eu li no livro dele esse exemplo do limão, eu falei, realmente, o que eu penso reverbera, tem um eco no meu corpo. Então, se eu pensar num limão, provoca isso, eu pensar numa coisa boa para mim também vai provocar alguma coisa, mesmo que seja mais sutil.
Então, essas práticas são muito importantes. Eu acho que se a gente puder incorporar no nosso dia a dia, isso é um antídoto muito forte para toda essa ansiedade, essa depressão, tudo isso que está afligindo, né, grande parte da humanidade hoje em dia. Eu acho que também é a origem de várias doenças e patologias, né? E essa questão que você levantou é muito importante, porque a gente tende a ser meio algoz, né, para nós mesmos. Nós às vezes não somos carinhosos conosco mesmo, né? Nós estamos sempre nos repreendendo, porque você fez isso, não deveria ter feito. Então é muito importante a gente poder se dar o luxo, né, o direito até de sermos generosos e bondosos conosco mesmos, para que a gente possa ser também em relação ao outro, né? Esse é maravilhoso, nossa, é fantástico. E agora falando, até que eu falei das patologias, das doenças e tudo, eu vi que o seu foco atual é a meditação para a promoção da saúde e o manejo da dor e do estresse, né? E você oferece esses cursos para os profissionais da saúde e para os pacientes também. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua prática atual. Essa é uma aplicação, digamos assim, né, do mindfulness que eu gosto muito, porque eu acho que essa prática da meditação, todos esses cursos de mindfulness, eles têm vários focos, várias direções, mas o que sempre me atraiu foi justamente essa questão da saúde. E o que mais me atrai hoje em dia, né, acho que a grande motivação para mim, a gente está falando aqui, né, dessa questão de 60 a mais e de como que a gente pode trazer esse ressignificado para a nossa vida, eu acho que isso me chamou muito a atenção de poder ter a meditação como um veículo que ajude as pessoas a terem uma saúde melhor, tanto corporal, biológica, como psicológica, mental. Então eu tenho focado muito realmente essa minha ocupação com muitos pacientes também, além dos cursos. O que mais gosto, o que mais me realiza atualmente é quando eu faço os atendimentos em sessões individuais, tanto para pacientes como para alunos em geral, tanto pessoas saudáveis que querem aprender a meditar ou simplesmente para reduzir um pouco de ansiedade ou encontrarem um pouco mais de alegria na vida delas, e também esse outro universo de seres humanos que estão de fato enfrentando algum problema muito grave de saúde, câncer ou uma depressão profunda, qualquer coisa que nesse momento essa pessoa veja como um fator limitante na vida dela. E poder mostrar como a meditação, ela, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ela não vem com essa proposta de, olha, então você vai aprender a ter uma vida de paz e tranquilidade e que vai curar todas essas coisas para você. Não é isso. A proposta da meditação é te ajudar a transformar a maneira como você lida com o que acontece na sua vida. Com mais carinho, justamente, com um pouquinho mais de amor por tudo que a sua vida te oferece, apesar das dificuldades que acontecem. Então, nos atendimentos, eu tento focar muito nessa questão. Olha, tem um lado do manejo da dor, seja psicológica como física, que consiste em você criar um pouco mais de intimidade com essa sua dor. Vamos nos aproximar um pouquinho dela, olhar para ela, né? O meu professor gosta de dizer acolher como se fosse um bebê chorando, né? A gente poder estar se aproximando disso e também um pouco além, para não fechar os olhos para várias outras coisas que com certeza são muito boas e que estão acontecendo nesse momento. Quando a gente está num cenário de dor muito intensa, uma depressão ou uma dor crônica, a gente tende a ver aquele problema como um bloco, né? Como se o nosso corpo inteiro fosse aquilo. E quando a gente vai pela meditação se aproximando disso, a gente tem a oportunidade de ver que nenhuma dor ela é uma coisa sólida, mas ela é um conjunto de várias coisas que estão ali atuando.
E quando a gente consegue começar a investigar isso com um pouco mais de carinho, a gente tem a possibilidade de dissolver um pouquinho esse bloco e fica muito mais fácil transformar a maneira como a gente lida com a dor. Acho que seria mais ou menos isso. E fica mais leve também, né? Daí eu acredito que, não sei se os seus pacientes ou os profissionais da saúde reportam isso, mas você aumenta essa sua resiliência também, né? É uma forma de você meio que se blindar e aumentar a sua resiliência para enfrentar aquela partezinha da sua vida que está com problemas, né? Que está sendo difícil para você. Nossa, muito legal. E aí, essas pessoas que quiserem te contatar, seja para um atendimento individual ou coletivo, como é que essas pessoas te encontram, Denise? Acho que as formas mais fáceis podem ser pelo meu próprio e-mail. Não sei se depois a gente passa ou se eu deixo isso agora. Não, pode falar agora. Posso falar? Lógico. Então, o meu e-mail é o meu próprio nome, uma palavra só, tudo junto. Denise Cato, Cato com K, né? denisecato@gmail.com. E eu também estou no Instagram, também como Denise. Acho que é como Denise Cato, não, acho que é Denise, _S_Cato, também no Instagram. Que legal, obrigada. Não, mas pelo e-mail eu acho que as pessoas conseguem te contatar, e eu vou aproveitar e pedir para você falar um pouquinho sobre esse grupo que você tem de prática do Mindfulness, às segundas-feiras, às 21 horas, que é assim, um sucesso total e as pessoas adoram. Como é que a pessoa pode também fazer parte desse grupo, Denise? Ai, obrigada, Lu. Na verdade, te agradeço duplamente, porque você é uma das grandes incentivadoras, né, que nutre muito esse grupo. Ele é, na verdade, um grupo formado por... ele é um grupo aberto para todo mundo, quem tem experiência, quem nunca meditou. É um grupo em que nós oferecemos 30 minutos de prática, né, de meditação às segundas-feiras, às 21 horas. Ele ocorre pela plataforma Zoom. E aí, para participar, basta entrar em contato comigo por e-mail. E aí, toda semana é um link diferente. Eu mando todos os domingos, na véspera, eu mando um link para todo mundo poder se conectar. E aí, nós praticamos um pouco juntos. De propósito, é algo curto, para todo mundo poder encaixar na agenda. A proposta é ser às 21 horas, porque geralmente é um horário em que a maioria das pessoas já conseguiu terminar, pelo menos a maior parte dos seus afazeres, e aí tem um tempinho para relaxar um pouco, poder cultivar um pouquinho da quietude, poder talvez ter uma noite de sono um pouco mais tranquila. Né? Então, estão todos convidados. E é isso mesmo, a gente depende de pessoas para que possam nutrir esse grupo para que ele possa continuar acontecendo. Nossa, ele tem que perdurar, porque é um grupo maravilhoso e as pessoas têm a oportunidade de participar livremente. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar é assim, fiquei curiosa, me fala de alguma pessoa que você admira muito e por que você admira essa pessoa? Eu acho que todo mundo, né, tem várias pessoas. Felizmente, que bom que a gente tem, né? Tantas pessoas que nos inspiram, pessoas que a gente admira, mas eu acho que eu tenho que dizer que a pessoa que eu mais admiro nesse planeta, nessa vida, é a minha mãe, Hiroko. Olha. E ela tem 75 anos e eu admiro a minha mãe porque ela, acho que é uma das pessoas mais compassivas que eu conheço. E eu acho que quando a gente para pensar, né? Então tá, uma pessoa, né, com mais de 70 anos, coração compassivo, acho que talvez a imagem que vem assim, né, é daquela velhinha de um sorrisinho bondoso, né, um olhar meigo, dócil, e não é muito essa imagem que eu tenho dela, não. Porque ela continua sendo assim uma pessoa super jovial, né, absolutamente ativa, uma mulher linda, assim, um azougue, e uma pessoa super assertiva. Olha, que legal. É muito assertiva, então não é assim, sabe, olha, aquela coisa assim de inspiração, de paz, mas por que eu digo que ela é um coração compassivo? Porque eu acho que todo mundo já sabe a essa altura, pelo menos acho que a maioria das pessoas, que compaixão não é sinônimo de piedade, de pena, né?
A gente sabe também de um significado de compaixão que seria sofrer junto, mas em tibetano, o significado de compaixão é destemido, é um coração valente. Então, quando eu digo que a minha mãe tem um coração compassivo, ela é uma pessoa compassiva e eu admiro ela por isso, é porque ela realmente tem esse coração destemido. Destemido no sentido de que, principalmente quando as coisas não estão do jeito que ela gostaria, ou as pessoas não estão agindo com ela da forma que ela gostaria, ou ela vê pessoas ao redor dela sofrendo de uma maneira que ela queria que não tivesse acontecendo, ela sempre ajuda, arruma uma maneira de expandir o coração dela para que ele fique ainda maior e poder acolher essa diferença, essa diversidade, essa maneira de acolher e ajudar o sofrimento do outro. Então, acho que isso que faz com que seja uma pessoa que eu realmente admire. Nossa, que maravilha! Você falando da sua mãe, assim, é muito inspirador, Denise. Olha, é fantástico e dá até vontade da gente conhecer a sua mãe. E o mais importante é que eu acho que você herdou dela, isso aí está no seu DNA e tenho certeza que deve ter influenciado todas as suas decisões e a sua trajetória de vida. Parabéns, Dê, fantástico. Obrigada. Bom, agora a gente já está mais ou menos caminhando para o fim da nossa entrevista, não queremos cansá-la, né? Mas gostaria de perguntar, o que faz você levantar da cama todos os dias, Denise? Qual é a sua maior motivação de vida? Eu gosto de lembrar de um ensinamento da tradição que eu pratico. E a gente tem uma frase que eu gosto de pensar todos os dias. É uma frase que diz assim: que eu possa fazer alguém feliz esta manhã. E que eu possa aliviar o sofrimento de uma pessoa à tarde. E isso é algo que me inspira muito, assim, me ajuda muito a levantar da cama todos os dias. Principalmente naqueles dias que às vezes não é fácil, né? Tem dias também que a gente não quer levantar, que a gente quer ficar lá o dia inteiro. Mas isso eu acho que é algo que realmente é bem significativo, que realmente me dá esse impulso, né? Essa vontade mesmo de poder levantar. E eu acho que é uma coisa que também você consegue ver o resultado imediato dessa sua atitude, né, Denise? Porque, na verdade, a toda ação corresponde uma reação, né? Então, ao você se doar, você sente que a outra pessoa está receptiva, está recebendo essa sua doação. Maravilhoso. E agora, Denise, já terminando um pouquinho, eu gostaria que você desse umas últimas dicas aí para aqueles que estão nos ouvindo, né? Para as pessoas que querem viver a vida na sua plenitude. O que você deixa de mensagem para essas pessoas? Dá uma injeção de ânimo a essas pessoas. Acho que para a gente ter uma vida mais plena, e claro que eu vou puxar aqui para o meu lado, porque é a coisa que eu mais gosto, que eu mais valorizo, é a prática da meditação, mas isso se aplica a qualquer outra prática. Eu estou falando da meditação como esse veículo porque é, enfim, o que está mais presente na minha vida, mas deixando claro que não se restringe a isso, não é o único canal. Mas o que eu acho que o grande segredo para nós termos uma vida plena é realmente poder cultivar, ter esse encontro com a vida no momento presente. A gente está sempre em algum outro momento. E a gente não perder essa oportunidade de ter esse encontro momento a momento com o presente. Eu gosto muito de dar um exemplo de um cartoon, de um desenho de uma pessoa que está numa fila de banco ou de algum lugar e todo mundo com aquela cara entediada, né, aborrecida. E aí essa pessoa que está na fila, ela pensando com ela mesma, ela falando assim: eu queria tanto aprender a viver no momento presente, mas não este momento presente, um outro momento presente, como um momento na praia.
E aí eu acho que isso mostra, de uma maneira assim um pouco bem-humorada, o que acontece com todo mundo, porque eu acho que no fundo a gente está sempre iludido, achando que a gente vai querer, tá, que estar pleno é estar naquele momento maravilhoso de paz, que vai ser tudo do jeito que eu gosto, que finalmente minha mente vai estar tranquila, e não é isso. É estar no momento presente, né, como meu professor gosta de dizer, momento presente, momento maravilhoso. Não é maravilhoso porque ele é do jeito que eu quero, mas ele é maravilhoso porque eu estou em contato com ele. É o Então, acho que seu momento, é o seu né? momento, é o momento de você estar ali. Não importa se ele é gostoso, se ele é sofrido, mas você está ali vivendo, não iludido, vivendo realmente o que a vida está te trazendo naquele momento. E para isso é muito importante a gente ter uma prática que nos ancore, né? E como eu disse, no meu caso, eu encontrei a prática da meditação, mas cada um pode encontrar a sua prática, alguma coisa que te ajude a trazer para esse momento. Eu acho que isso que é o mais importante, é isso que eu acho que traz realmente o significado para a nossa vida. E lembrar que não precisa ser uma prática necessariamente formal, é a qualquer momento. Quando eu estou lavando louça, quando eu estou, sei lá, andando da sala para o meu quarto, eu posso caminhar e estar focado no que está acontecendo naquele momento, sem me deixar levar por outros pensamentos. É quando eu estou me comunicando, falando com alguém, quando eu estou escutando o que a pessoa está me dizendo, em vez de eu simplesmente estar ali já partindo do princípio que eu sei tudo que ela vai falar para mim. Então, é esse encontro momento a momento. Ou olhando a telinha do seu celular enquanto a pessoa está falando com você. Então, as distrações são inúmeras, né, Exato, Denise? exato, é Nossa, isso. mas as suas dicas aí foram fantásticas, muito profundas e muito úteis, e eu só tenho a lhe agradecer. Eu acho que a sua contribuição foi maravilhosa. Muito obrigada, Denise, pelo seu tempo, pela sua disposição em ajudar as pessoas a viverem melhor, né? A viver a vida na sua plenitude. E é isso que o Ressignificando Lu pretende fazer. Eu é que agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui participando desse projeto lindo, que eu acho que vai beneficiar tantas pessoas, né? Ressignificando Lu e ressignificando a vida de cada um. Realmente foi uma grande alegria estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigada, Dê. Até uma próxima.